Um programa especial hoje, trazendo ele que é músico com 20 anos de carreira, profissionalmente atua há 17 anos, durante 7 anos ele foi vocalista da Oficina G3 e há 10 anos se lançou numa carreira solo com a mesma bênção de Deus, com o mesmo sucesso, com a mesma projeção. Eu estou falando do meu amigo PG. Boa noite, PG. Professor? Boa noite. Boa noite a todos do Enfoque. Um prazer estar aqui pela primeira vez e muito grato pelo convite. Nada, obrigado. A gente se sente honrado e eu vou fazer o papel daquele entrevistador Tiete, né? Sabe? Que o PG, para quem não sabe, ele redimiu muita gente que gostava de pop, de rock no mundão, aí depois se converteu, aí não sabe o que ouve, né? O que vai ouvir agora? A gente gosta de uma música mais encorpada, e aí você pega um som do PG, na época Oficina G3, e agora ele na carreira solo. Aí falando, puxa vida, que bom. A luz depois a luz depois da música. Existe rock depois da conversão. Né? É interessante que o pessoal... Mas acho que é um tempo também, né? A gente olhar, parar pra pensar. E sei lá, eu sou muito fã de um cara chamado Keith Green, que é um pastor americano, não sei se o senhor até conhece, dos anos 80, 70. Era um roqueiro hippie que se converteu, fez... O trabalho missionário dele nos Estados Unidos foi muito grande. E aquele estilo de rock mais, né, meio piano, bem Elvis Presley, assim, aquele negócio. Acho que o rock, ele vai, a música, todo estilo vai tendo uma evolução. Minha mãe mesmo, eu não gostava de rock, mas ela gostava de ouvir Elvis, gostava de ouvir Beatles, quer dizer... Mas pra época dela era extravagância. Exatamente, né? Só que a nossa época foi ficando mais barulhenta, e pra eles, rock é coisa ruim, mas aí acho que a gente vai moldando, assimilando, acho que a gente tem que confiar naquilo que Deus pôs no nosso coração, foi isso que eu fiz até hoje, desde a época do G3, acho que os próximos meninos do G3 e tantas outras bandas, o próprio Rebanhão, acho que foi um referencial, o Janires, que começou aquilo, imagina o Janires naquela época, nos anos 70. Limpando o ovo do cabelo até hoje. De tanto ovo que tá caro, então assim, várias bandas, cantores, eu acho isso interessante, eu acho que as pessoas hoje abriram o leque, né, eu acho que esse negócio de estilo musical, poder ou não poder, acho que já Então, mas eu acho que a gente é vítima, sabe do quê? Porque quando você olha, por exemplo, lá para o Oriente Médio, onde nasceu o cristianismo, eles usaram os estilos musicais deles lá. Quando você olha para a África, a mesma coisa. Aí isso vai para a Europa, eles inventam rock and roll lá, então pronto, dali para frente parece que tudo que vem da invenção da guitarra para cá, e nós vem depois disso, então não pode, né? Mas não era assim no início, né? Não, acho que... Eles usavam o estilo musical e cultural deles, a cultura própria do país, né? Como a gente usa o próprio estilo, o lado cultural nosso, né? A gente que é roqueiro, independente disso, mas o Brasil é um país conhecido pelo samba, pelo pagode, sim. Mas assim, eu acho que se você tem um cunho evangelístico, se você é um cristão, se você tem convicção do que você quer e do que você vive com Deus, qual o problema de você tocar o seu estilo do samba, do pagode, desde que isso realmente traga vida, traga santidade, não envergonhe a palavra, muito menos você, claro. Acho que o rock é a mesma coisa, exatamente. Começou a surgir lá em 1940, chegando nos 50, e a guitarra foi começando a ficar um instrumento muito conhecido. A bateria até então era uma coisa muito pouco usada, muito pouco utilizada em músicas e tal. E começou a se criar aquilo, realmente na Europa foi trazendo, principalmente na Inglaterra, foi trazendo aquilo, Reino Unido, chegou nos Estados Unidos e popularizou, né? Os Estados Unidos acabou virando o boom do mundo, o país do planeta Terra, e eles embalaram o rock and roll e virou. Então, por isso também muita crítica, eu acho que você perdeu. E eu acho que o rock eu acredito nisso, assim, por mais que a gente tenha um estilo que você fala, eu tenho a música árabe, de falar, tem a música árabe, fala do Brasil, eu tenho o samba, você vai para os Estados Unidos, qualquer um fala, é o samba, ou sei lá, para a Argentina, fala o tango, mas eu acho que o rock, eu tenho uma convicção de que o rock, ele é um estilo universal. Porque quando você pega uma música, tem gente que faz uma música pop, que não tem quase nada de distorção, mas ele fala, não, eu gosto de rock, né? Eu sou roqueiro. Então assim, você vai para a Austrália, tem milhares de pessoas ali que são envolvidas com o estilo do rock. Vai para o Brasil, um outro lado, outro continente, você vai para a Europa, você vai para o Japão, né? Uma cultura totalmente diferente, você vê o que tem de roqueiro, gente que gosta de rock. Sim. E, quer dizer, os grandes trabalhos, os grandes álbuns das maiores bandas do mundo são gravadas no Japão, né? Inclusive. No Japão, as bandas de rock, quem curtiu, enquanto a gente fala, fique aí com algumas imagens. O PG esteve aqui no sábado do Bereana com amigos. Né? Foi um mover de Deus especial, muita gente, casa cheia, muitas pessoas atendendo o apelo dele. Fique aí com um pouquinho das imagens enquanto a gente vai conversando aqui. Você começou a curtir rock adolescente? Como é que foi? Você tem um testemunho aí, veio de drogas? Eu tenho um testemunho, eu me converti, assim, vou ser bem rápido, vou tentar, porque eu falo muito, pastor, mas eu vou tentar ser sucinto aqui. Eu me converti com 16 anos para 17 anos, me converti em 93. Eu nasci em São Paulo, morei aqui até os 6 anos de idade.
fui morar no interior de São Paulo, morei ali na região de Ribeirão Preto, Batatais, onde eu morei durante 11 anos. Depois dali eu mudei para uma outra cidade onde minha mãe nasceu, na região, outro extremo do noroeste de São Paulo, que é a cidade de Lucélia. Ali eu fiquei 1 ano. E ali eu estava com a minha vida, foi o último ano assim que eu creio que Deus me resgatou mesmo, me deu aquela chance. A chance ele dá sempre, mas eu aceitei essa chance, né? Então eu tive o convite de um primo meu que mora em São Paulo aqui ainda, e ele na época na igreja me convidou para vir trabalhar com ele aqui em São Paulo, numa loja de música que ele tem aqui em São Paulo. E para mim foi a grande mudança. Só que eu vim pra cá achando que eu ia ser um cantor famoso de rock, sabe aquele negócio, vai rolar um novo, sei lá, Elton, John Lennon, Paul McCartney e tal. E eu cheguei aqui e comecei para os cultos de evangelismo que ele fazia. No começo eu não fui vou numa igreja, não, esse negócio de igreja não é comigo. Porque eu sempre usei droga, com 11 anos de idade eu comecei a usar drogas, eu comecei a beber. A minha casa sempre foi muito destruída por esse motivo do vício, tanto da bebida quanto do tabagismo, do álcool. Meu pai foi uma pessoa dependente química nessa situação, tanto que ele faleceu vítima do câncer, vítima da cirrose, assim, foi uma coisa muito difícil. E a minha família foi destruída, então assim, tudo começou a ruir, sabe? Começou com um lado, você vê o pai desfalecendo nessa situação, automaticamente também você fica sem um esteio familiar, aí com isso você acaba se envolvendo com situações, então assim, a minha vida pessoal, a minha vida familiar, a minha vida com meus pais foi sendo destruída. Aí até que eu fui convidado por esse meu primo, eu estava assim no limite da loucura, das drogas, da pornografia, eu tinha 15 para 16 anos, e ele falou com a minha mãe, olha, eu quero levar, na época o Pedro, né, meu primo chamava de Pedro, meu nome é Pedro Geraldo, por isso PG, eu quero levar o Pedro para São Paulo, tia, você deixa e tal, e minha mãe ficou com o coração apertado, falou assim, mas eu prefiro que ele vá porque aqui ele não vai continuar vivo. E foi quando eu vim para cá, eu cheguei aqui no dia 4 de janeiro de 93 e eu me converti na segunda semana de fevereiro, no carnaval de 93, eu me converti aqui em São Paulo, então fizemos agora 20 anos de conversão e de lá para cá eu comecei essa trajetória, mas sempre ouvindo música, sempre ouvindo rock. Eu ouço música, vai voltando na história ali, eu ouço música desde os meus 2 anos de idade. Minha família é muito musical, só que é o outro lado. Eu tive tios que foram profissionais na música do lado sertanejo. Certo. Foram dupla sertaneja, tocaram naquela época com Tião Carreiro e Pardinho, Tonico Tinoco, fizeram um sucesso até relativamente bom assim no cenário. Só que em casa era sempre assim, todo final de semana minha família é muito grande, aquele família italiana, então na maioria dos finais de semana no interior a gente se reunia, conversava, pegava um violão, a viola, e eu sempre no meio, né? Minha mãe tem fita cassete, minha mãe não tem mais, mas meu tio tem uma fita cassete, esse meu tio cantor sertanejo, até hoje, eu com 2 anos de idade cantando junto com eles, assim, cantando as músicas. Então assim, isso foi crescendo comigo. Quando eu comecei a entender o que era música, assim, estilo de gosto, foi com 7 anos, 6 para 7 anos, foi quando eu comecei a ouvir rock. Aí eu comecei a ouvir as bandas. Jesus fez uma obra até nisso, né? Tirou do sertanejo. Mas eu ouvi o sertanejo de raiz, tá? Eu ouvi a moda de viola. Aí tá salvo. Aí tá salvo. Tá remido. E aí começou a vir o rock, então de lá pra cá não parou mais. Eu vivo pela fé, caminho pela fé. Eu não preciso ver pra começar a crer. Eu vivo pela fé, caminho pela fé. O meu futuro é bem maior do que se vê. Eu vivo pela fé, caminho pela fé. Eu vivo pela fé, caminho pela fé. E aí passou por uma transformação e depois você vai cantar lá na frente: eu não vou me calar e ver o sangue inocente por minhas mãos escorrer. Deus me ensinou e eu não saio de cena sem dizer a verdade para a humanidade. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, está pecando e não será visto como inocente no juízo do Deus Criador. Você é engajado? Politicamente engajado? Gostaria de ser mais, mas eu acho que eu uso da minha música, que eu porque aqui, embora você faça uso, desculpa interromper, embora você faça uso de um texto de Tiago, você está fazendo um apontamento para a sociedade. Exatamente, porque eu acho que a Bíblia ela está apontando para a sociedade o tempo todo. O tempo todo. Né? Jesus não veio falar que a gente vai ser anjo, a gente não está com a auréola na cabeça.
a gente não se converteu e vai ficar todo mundo é da igreja em oração o tempo todo. Isso é tudo muito bom, isso é válido, isso é verdadeiro, mas nós temos que encarar a vida, nós temos que ir pro dia a dia. Vai ter dia que seu patrão vai chegar para você e falar assim, desculpa, mas eu não quero mais você aqui trabalhando, e aí, você vai fazer o quê? Ou vai ter dia que você vai ter que dobrar o teu joelho e falar, eu vou sair em direção ao alvo, eu vou correr, eu vou trabalhar. Vai ter que dia que você tá com aquela dor terrível de cabeça, ou você tá com algum problema e você vai ter que sair para trabalhar, ou você vai ver uma injustiça no meio da rua e aí você vai fazer o quê? Você vai ficar parado, você vai só falar, então tá bom, obrigado, até logo. Eu acho que a Bíblia nos ensina a sermos engajados também, né, dentro da sociedade, porque acho que a igreja não pode ser exclusa da sociedade, ela não pode estar excluída da sociedade. Alienada a igreja, da sociedade. Não, de forma alguma. A igreja faz parte da sociedade, porque como é que a gente vai restaurar a própria sociedade se a gente não se... É o que eu falo de Jesus. Jesus foi o cara que mais se envolveu com a sociedade. Jesus comeu com o pecador, mandou Zaqueu descer da árvore. Jesus pegou na mão da prostituta e perguntou, e aí, o que aconteceu? Quem está te acusando? Então vem cá, levanta, mas não peca mais não. E a gente foge dessa turma, né? E a gente foge. Eu digo que se Jesus passasse por aqui hoje, essa turma do mensalão, Jesus provavelmente iria jantar na casa de um deles. Mas Jesus com certeza ia mostrar a diferença. Sim, Jesus não ia chegar e colocar uma luva de pelica e falar, não, Jesus ia chegar e dar o cajado, porque ele fez isso com todo mundo. Inclusive com um dos discípulos dele, que depois acabou sendo o primeiro cara a viver o lance do Pentecoste, Pedro, ao mesmo tempo que Pedro chegou e falou, tu és o Cristo, Filho de Deus, no outro momento ele chegou e falou assim, aparta de mim, Satanás, porque o que eu tenho para cumprir aqui na terra não é você que vai me impedir. Questão do princípio, né? Questão de princípios. Ou você tem, ou você não tem. Exatamente. Então, assim, o princípio cristão eu aprendo com a palavra de Deus. E esse princípio eu tenho que colocar em prática no dia a dia. Mas isso não me impede de almoçar com um pecador, com um drogado. Eu tenho amigos que ainda usam drogas. Eu não falo isso triste comigo ou porque os acusando. Não é esse o motivo. Mas existem situações. Eu conheço pessoas que vivem ainda à margem da sociedade, numa situação terrível, seja sexualmente, seja pelo lado das drogas, da bebida, e são meus amigos. A minha amizade, ela não está limitada apenas às pessoas que são crentes da igreja. Exato. Agora, a minha atitude tem que fazer essa diferença, é isso que eu busco fazer. Se você não consegue iluminar e nem salgar, então você está com problema eu não também. sou um político, né? Eu não tenho pretensões de seguir uma carreira política no sentido da palavra mesmo. Agora, assim, eu posso usar da minha vida, do meu trabalho, que queira ou não eu tenho uma expressão na sociedade para fazer da minha política dentro da minha letra, usando a própria palavra de Deus, e provando que a Bíblia também fala de política. Vamos ouvir um pouquinho? Vamos. O que você tem pra gente aí? Violão? Vou pegar aqui a violinha. O que você vai mostrar pra gente? Quer escolher ou... Não. Você que manda. Então vamos fazer uma música do CD novo, que é uma das músicas de trabalho que chama-se Deus Criador. Bem, pode ser? Vamos lá. Então vai lá. Deus Criador, que me fez nascer, todo o poder está em tuas mãos. Ouça o clamor e venha até mim a tua cura. Mesmo sofrendo, eu não deixarei de te adorar, pois o Senhor me ensinou a crer. Cansado e abatido eu estou, alivia hoje a minha dor. Deus Criador, que me fez nascer, todo o poder está em tuas mãos. Ouça o clamor e venha até mim a tua cura. Maravilha. Por aí vai. É Continua. letra, né? Isso é resultado de uma vida com Deus, né? Você não consegue simplesmente tocar o rock and roll se não tiver uma diferença na própria letra. É o que faz a diferença, né? É o que a gente busca. Ou seja, o pop ou qualquer outra música, que muita gente não presta atenção no que canta. E tem gente cantando cada coisa, né, PG? Eu presto atenção nas letras, olha. A gente pulando e gritando um monte de música e... Eu uso cada uma que só Jesus na causa. Quanto vale o show? Qual o preço pelo seu sangue? Quanto tempo vai viver assim, escondido no seu próprio camarim? Eu sei, o problema é seu. Alguém já me disse isso antes, mas a verdade é que por toda a vida, todos querem salvação, mas nunca pensam na justiça. Todo mundo quer salvação? Polêmico, né? É. Todo mundo quer, né? Todo mundo precisa. Eu acho que,
precisar todo mundo precisa, não existe quem não precise, né? Os 7 bilhões de pessoas existentes no mundo e mais sei lá quantos bilhões que já passaram pela Terra, todos precisam, né, da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. Mas eu acredito que conversando com as pessoas, convivendo com pessoas, tanto de igrejas, essa letra que eu escrevi ela, assim, não foi apenas para o pessoal da igreja também, é uma coisa muito... Porque eu convivo com muitas pessoas que não são cristãs, que não são evangélicas, e a gente pergunta, no fundo, por mais que a pessoa queira viver a vida dela, por mais que a gente veja as propagandas de cerveja falando que o inferno é muito legal, né, que a gente vê lá a festa, Ninguém quer ir pra lá, a mulherada pelada, os caras fazendo festa, até as veinhas jogando carta, tudo beleza. Mas na hora do negócio acontecer, pelo amor de Deus, me ajuda. Né? Na hora que você tem um acidente de carro e você está entre a vida e a morte, pelo amor de Deus, me ajuda. Todo mundo lembra de Deus. E Deus acaba virando um trevo de 4 folhas. É uma sacanagem, né? Mas eu lembrei dos corintianos que estão presos na Bolívia agora, né? Eu sou corintiano, ainda bem que eu não estou lá. Quando a televisão mostra, eles estão já com um terço pendurado no pescoço. Eu não vi essa outro imagem. Mostra um santinho, quer dizer... Eles estão todos preocupados. Tá todo mundo apegado a alguma coisa, né? Não pelas pessoas em si, assim, não, eles são um exemplo dessa situação que eu estou falando. Exato, que a pessoa se apega ao que está mais próximo. Ninguém se apega ao diabo nessa hora. Não. Você entende qual é a diferença, pastor? Bem lembrado, Ninguém se apega ao diabo e fala, eu gosto do diabo. Todo mundo gosta do diabo quando ele tem poder para fazer o que você quer. Você tem poder para poder catar a mulher dos outros, para você trair a sua mulher, para você beber a sua cerveja, para você beber sua pinga, você fumar sua maconha. Aí o diabo é maravilhoso, porque você está fazendo o que você quer. Exato. Agora, quando você não tem controle sobre a sua situação e você depende de alguém que possa mudar a tua vida, tipo, entre a vida e a morte, Deus sempre é lembrado. E aí você, no seu show, você recebe... Desculpa interromper. Não, claro, é que eu falo mesmo. Corre, o tempo corre. Você no seu show, você transita em denominações diversas e fora também. Você faz show em casa de espetáculo. E como é que é a recepção dessas pessoas? Porque ali vai muita gente que nunca... Tem gente ali que acho que nem ouviu falar de Jesus, de repente se depara com uma música do estilo que ela gosta e com uma letra que ela não tinha... Algumas pessoas, é interessante, algumas pessoas têm um olhar crítico, assim, eles vão, muitos... Porque assim, hoje a música gospel tem uma qualidade musical, música redundante, mas uma qualidade musical muito boa. Os músicos em si, a qualidade musical. Então muitos daqueles que não são cristãos, eles vão muitas vezes para ouvir aquela qualidade. Meu amigo, você gosta daquela banda lá de rock lá, sei lá, que não é da igreja? Vamos ter uma banda legal, um cantor legal. Quando eles chegam, alguns, a gente tem a possibilidade, eu gosto muito disso, eu gosto muito de tratar com o olho, de olhar nas pessoas mesmo, enquanto a gente está cantando. E a gente vê, não dá para ver todo mundo, mas alguns, a gente percebe que assim, tem uma situação até de ficar com aquele olhar arregalado, assim, tipo, o que está acontecendo? O que esse cara está cantando? Esse cara está dando uma... eles não têm essa expressão, mas mais ou menos assim, ele está dando uma cajadada da palavra de Deus na minha cabeça, e eu tô ouvindo rock com uma letra dessa, e quando acaba, você vê assim... A indignação, não em relação a gente ou a letra, mas assim, cara, isso é de verdade, isso vai acontecer, eu tô aqui nessa vida. Né? Então quando você faz um apelo, quando você faz... Faz sentido, e ele tá com o cabelo comprido e percebeu, e eu não percebi. E ele percebeu, eu não percebi. Na hora do apelo a gente vê muitas pessoas jovens, e hoje em dia nos nossos eventos, eu falo por mim, nos eventos do PG, a gente tem um público muito grande de famílias, assim, de pais que levam os filhos. Né? Eu não sou tão jovem assim na música, então assim, eu tenho um público muito jovem ainda, mas eu tenho aquele público que gostava de mim também na época do G3, ou a minha carreira solo já tem 10 anos, então a galera vai crescendo, vai casando, e levam os filhos. Então a gente tem muito isso, dos pais que vão, muitas famílias com problemas, famílias que você tem assim, de casais que se arrependem, casais que se perdoam ali em cima do evento, no palco, ou que no púlpito da igreja, onde quer que seja. Então isso é muito legal. Sabe? E a gente vê essa situação e a gente leva essas palavras para as pessoas entenderem isso. Que é importante a pessoa entender que você vai ficar escondido no seu camarim. O camarim, quando eu usei a licença poética para dizer que o nosso coração é o nosso camarim, onde a gente guarda todas as nossas... O camarim é o refúgio do músico, o camarim é o refúgio do... É o seu lugar. Não é? O camarim, a sala pastoral é o refúgio do pastor, o camarim é o refúgio do músico. Só que o nosso camarim espiritual diante de Deus é o nosso coração, é ali que a gente coloca tudo que a gente sente, é ali que a gente guarda muitas coisas que nós não deveríamos guardar, é ali que nós deveríamos expressar o que a gente não expressa. Então eu quis nessa letra, e eu creio que foi Deus realmente me inspirando para isso, escrever isso para as pessoas, sabe? Até quando você vai viver dentro desse seu camarim fechado, achando que você tem salvação a hora que você quer, do jeito que você quer, só que você se esquece que um dia você vai ser julgado. Tanto você quanto eu não estou me eximando disso, não estou me excluindo disso. Eu vou ter o mesmo julgamento que você. Então eu preciso te alertar de uma coisa que eu vou viver e você também vai viver. Legal. Joia, você tem 2 minutos para falar do seu trabalho novo. Como é que tá? O que você está fazendo de bom? Imagem e semelhança, estou viajando o Brasil todo, divulgando o DVD e o CD com a mesma capa. O CD saiu no começo do ano passado. CD e DVD? O CD e o DVD. Gravado onde?
Na minha igreja, na Bíblica da Paz. Ah, legal. Do Edson Rebustini. Sou membro sou ovelha do Edson Rebustini. E a gente fez o trabalho todo lá e a gente está divulgando. Fizemos aqui, inclusive, na Beriana. O trabalho que a gente fez aqui no sábado é o mesmo trabalho que a gente faz em qualquer lugar do Brasil, com espaços diferentes, lógico, uma logística diferente, mas o evento a gente leva sempre o mesmo trabalho, as músicas, as canções, a qualidade, o profissionalismo. E claro, é redundante, mas a gente busca viver na integridade com o Senhor, levando o que é o ministério que Deus colocou no nosso coração, com verdade, com decência. Eu acho que o grande alvo de todas as coisas, que para mim é o ponto-chave, caráter. É o cristão que tem que você falou o cristianismo sábado. tem que ter caráter. Se a gente não tiver caráter, a gente vai mentir para todo mundo e todo mundo vai achar que a gente é crente, mas Deus vai ver que a gente não é crente. Eu acho que o caráter é o que define a gente diante de Deus. E o PG é pastor também, durante o Bereano e Amigos ele pregou a palavra e falou exatamente sobre isso, falou exatamente sobre caráter. Ele fez o apelo, foi muita gente para frente, provavelmente porque se identificou. E o apelo interessante que vieram perguntar para mim, ele fez o apelo? Eu falei, bem, não foi bem um apelo. Ele chamou os crentes para frente, porque inicialmente você tinha falado. Às vezes você está dentro da casa de Deus, mas e o caráter seu? Aqui você tem uma vida, lá fora tem outra. Acho que aquilo serviu... Vale para quem está fora, mas para quem está dentro e também continua vivendo fora, né? Exatamente. PG, deixa um contato para a gente aí, quem quiser levar você para ministrar. Bom, de todas as formas, né? Palavra, louvor. Claro, a gente sempre tem esse como é que eu posso dizer? Um trabalho esse formato, mais completo. A gente sempre ministra, canta, toca, assovia, chupa cana, a gente copa escanteio, faz o gol. A gente tem o nosso site, né, que está no ar. Na verdade vai ser um site novo, vai ficar um pouco confuso, mas eu vou explicar para a galera rapidinho. Tem um site que já existe, que é o pgonline.com.br, www.pgonline.com.br, depois você vai ver aí no GC. Vai estar no GC. E já está lá, você tem a agenda de shows, tudo, as fotos. E nesse final de mês agora, mês de maio, eu estou me presenteando, é o mês do meu aniversário. Legal. E esse mês eu vou conseguir colocar um novo site no ar, que vai ser um site muito interativo, não vai ser apenas um site. Vai ter ali, eu vou colocar devocionais, pregações, palavras de amigos, palavras minhas, vão ter imagens o tempo todo, vai ser muito dinâmico, né? Vai ser full o tempo todo, assim, muitas coisas em real time. E o site fica pronto no final do mês e o site vai ser cantorpg.com.br. É o mesmo nome que eu uso nas redes sociais, né? É @cantorpg no Instagram, no Twitter. Então, no site novo vai ser www.cantorpg.com.br. E esse site vai ficar pronto, está ficando fantástico, maravilhoso. E lá você vai poder encontrar tudo, agenda, telefone, e-mail para contato, vai estar tudo lá no site cantorpg.com.br ou então no pgonline.com.br. Maravilha. E acho que é isso, pastor. Joia. PG. Tá acabando aí? Tá acabando o tempo aqui. Eu fico feliz da vida de poder ter recebido você aqui, compartilhando as suas experiências, sua música, o trabalho. E você vê, há muita coisa por trás, né? E a gente às vezes não presta atenção nisso. Na semana que vem nós vamos ter aqui o pastor Jaime Kemp, trata sobre família. Anote na sua agenda, não perca. E hoje nós não vamos terminar orando, não. Hoje nós vamos terminar ouvindo o PG, louvando ao Senhor com mais uma canção, mais uma composição sua. Então vamos lá. O que você vai? Acho que eu vou tocar aquela que todo mundo pede quando a gente vai nos eventos, então não vai deixar de ser essa aqui, Meu Universo. Legal. Você quer um rock no violão? Não, cara, fica à vontade. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo.